Ultra Farma apresenta economizar é o melhor remédio. Alô, mamãe? Alô, vovô? Alô, titia? Aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Vocês não precisam sair de casa para comprar medicamentos e vitaminas pelo menor preço. Genéricos com até 98% de desconto. O Ultra Descontão Ultra Farma vai até o dia 13 de julho. E vocês podem comprar pelo site ou pelo app da Ultra Farma. Ultra Descontão Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Muito boa noite a todos. Está no ar o programa Sidney Oliveira pela nossa TV Gazeta, ao vivo. São 10 horas e 1 minuto e a gente está aqui muito feliz hoje. Até porque, dentro desse espaço que o Sidney Oliveira permite que nós possamos prestar serviço para você em qualquer lugar desse país, hoje nós temos uma das maiores autoridades quando o assunto é proteção da saúde relacionado a vírus e bactérias. Dr. Roberto Martins Figueiredo. Se eu falar assim, você vai falar, poxa, Dr. Roberto Martins Figueiredo, formação em saúde pública pela Fundação Getúlio Vargas, com o cargo de especialista. Formação também em qualidade pela USP, Universidade de São Paulo, em engenharia de qualidade. Dr. Roberto Martins Figueiredo. Você vai falar, poxa, mas eu estou achando que é o Dr. Bactéria, como é conhecido em nível nacional. Uma das maiores autoridades. Só para que você tenha uma ideia, em 2001, numa reportagem que eu fiz com ele, no jornal apresentado por mestre Hermano Henning, eu aprendi, vejam os detalhes, que o recipiente do ovo não tem que ficar na porta da geladeira, tem que ficar dentro da geladeira. Ele só fica ali quando a geladeira é transportada para sua casa para não cair, porque é mais fácil ele ficar na porta para que ali seja colocado, né, o adesivo para ele não cair. Aprendi também que a esponjinha de louça você tem que trocar, porque ela é casa de bactérias. Dr. Roberto Martins Figueiredo, Dr. Bactéria, que prazer ter o senhor aqui com a gente, muito feliz e sem dúvida nenhuma, eu digo, sem medo de errar. O senhor é uma das maiores autoridades para se falar sobre coronavírus, não só coronavírus, todos os chamados patógenos, né? Que o senhor sabe melhor do que eu o que é, esses micro-organismos, vírus, bactérias e tudo mais. Muito prazer em tê-lo aqui e já abro o programa lhe dando os parabéns, porque eu estou sabendo que o Luca chegou, seu neto, que nasceu agora, no fim de semana, né? Então, hoje? Meus parabéns, viu? Hoje, nasceu hoje. Segunda-feira. Hoje é meio-dia, 1h. Beleza, muito obrigado, né? Mais uma bacterinha no mundo. Uma bactéria no mundo, assim, foi um prazer, nasceu com saúde, mais de 3,5 kg, é uma bactéria grande. Veio trazer alegria pra gente, assim, então estou muito satisfeito. Primeiro neto, né? Estamos pegando essa experiência agora, que para mim está sendo maravilhosa até agora aqui. Mas está bem fresquinho, assim. Minha filha, o que é interessante é que o médico que fez o parto da minha filha foi o mesmo que fez o parto que a minha filha nasceu. Olha que legal. Ele até chorou hoje, de emoção, tudo, ficou emocionado. Falou, puxa vida, eu fiz o parto, eu te pus no mundo e agora estou botando seu filho. Eu falei, quem sabe não vai botar o filho dela também, vai ser o outro. Sem dúvida. Parabéns. Foi bacana, foi um negócio bacana, emocionante lá. Conseguimos. Márcia Estival que mandou para mim, né, dizendo que o senhor era vovô, e eu fiquei muito feliz, sem dúvida nenhuma. A Márcia é uma pessoa extremamente querida. Muito querida, assim, um beijo para a Márcia aqui, um beijo para a Márcia. Grande jornalista, competente, extraordinária, Márcia Estival. Quero que o senhor fale com a gente. Aliás, o senhor é especialista, evidentemente, nesse assunto. Eu já abri aqui, isso aconteceu há 19 anos, essa reportagem que nós fizemos. Então o senhor vê que ficou gravado, porque realmente o senhor chama atenção por tudo que o senhor sabe. Eu começo, houve um destaque hoje num jornal, que é um jornal famoso, um jornal nacional, eu posso falar aqui, sobre a questão de algumas pesquisas que foram descobertas em relação à sobrevivência do coronavírus e o contágio pelo ar. Eu sei que o senhor tem uma tese que é muito respeitada em relação a isso. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Outro dia eu até dei risada com o senhor falou assim, o vírus não tem pé, não. Ele não anda, ele não tem asa, ele não voa. Então eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, com toda a sua sabedoria. E muito obrigado pela sua presença.
O que acontece justamente é que no comecinho, quando teve toda como é que começou essa brincadeira, entre aspas, né, do coronavírus para a gente aqui, que não foi nenhuma brincadeira, né, devido à quantidade de pessoas que morrem e tudo, né? Mas em março, o que acontecia? Nós tivemos uma epidemia de fake news. Fake news, na verdade, tipo que a cebola, se você vai cortar a cebola, ela vai absorver bactérias, por isso você não pode utilizar, que ela vai concentrar. Poxa, gente, se isso fosse verdade, por exemplo, nenhum hospital desinfetaria, mais nenhum quarto não desinfetaria nada. Era simplesmente as pessoas pegavam e botavam cebola em cada quarto. Ou então a pessoa fazia uma cirurgia, saía com uma cebola segurando em cada mão, assim, para ir pronto. Você não teria equipe de limpeza, você teria trocadores de cebola que fariam. Então, é claro que isso não existe, né? Teve aquela polêmica do álcool que não funciona. Quer dizer, tem muita coisa. Agora, gente, eu acho que está tendo uma série de epidemias, de coisas de terror, vamos falar assim. Coisa de terror. É que, por exemplo, que o vírus vive três dias no aço inox, vive 3 dias no plástico, 1 dia no papel, vive 3 horas no ar. Né? Mas e você vai a fundo dos trabalhos em si, né? Os trabalhos mostram o seguinte, que foi descoberto depois de até 3 horas, realmente, pedacinhos do vírus. Sabe, pedacinho do vírus, pedacinho de RNA, isso daqui tudo. É a mesma coisa que você fala assim, olha, não vai naquela casa porque foi encontrado 3 dedos de um ladrão. Cuidado, você vai ser assaltado lá. Pois é, o ladrão tem que estar inteiro para te assaltar. Os 3 dedos, não. Agora você imagina a quantidade de pessoas no mundo espirrando, tossindo, isso daqui, o vírus resiste 3 horas no ar, está todo mundo contaminado, gente. Então não tem uma lógica disso daqui. Outra coisa que eles falam também é com relação a que o vírus pode viver 3 dias no aço inox, 3 dias no plástico. Primeiro que o vírus não vive. O vírus não é vivo. Ele não tem célula. Para você ser um ser vivo, você precisa ter célula. Por exemplo, eu tenho célula, sou um ser vivo. Você tem célula, ser vivo. O cachorrinho tem célula, ser vivo. Uma bactéria tem uma célula, mas é um ser vivo, que tem uma bactéria, uma célula. O vírus não tem células, então ele não é um ser vivo. Então ele não consegue reproduzir, ele não está vivo, ele precisa da nossa célula para reproduzir. O vírus ele é uma bolinha de gordura cheia de, parece que uma coroa, né? Cheia de chifrinhos assim, volta, cada ponteirinha, todo mundo já viu, né? Ele usa cada ponteirinha dessa aqui para poder entrar numa célula, abrir, entrar lá dentro e multiplicar. Ele usa a nossa célula, então ele não consegue. Então essa história de, por exemplo, desinfetar o chão na rua, passar um caminhão desinfetante, é tudo besteira, gente, tudo besteira. Aquele de desinfetar, aqueles túneis de desinfecção que o pessoal passa, né, por dentro dele, também é uma besteira que não funciona isso daqui, não tem lógica, esses tipos de coisa. Né? No aço inox é a mesma coisa. O vírus que acontece, vamos supor que eu esteja doente, eu vou pegar um aço inox, vou espirrar, tossir, tossir. Eu joguei uma quantidade grande de vírus, Passa 10 minutos, o que acontece? O vírus começa a cair, a quantidade. Começa a cair, depois de 1 ou 2 horas, praticamente quase não tem. Não tem. Não é? Então, essa é a razão, por exemplo, de que uma compra de supermercado. A pessoa compra no supermercado, chega em casa, se for só relacionado com o coronavírus, não precisa nem lavar, nem desinfetar, não precisa colocar nada. Né? Você só precisaria se fosse a contaminação fosse a menos tempo do que 10 minutos, 1 hora. Em outras palavras, você está chegando na tua casa, alguém vira para você e fala assim, dá licença, eu estou doente, eu posso tossir sobre seus pacotes de alimento? Quer dizer, ele é louco, você não vai deixar ele fazer um negócio desse. Né? Então não precisaria nem higienizar. Pra você ter uma ideia, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, né? Ele cita exatamente, eu coloquei um vídeo, eu tenho um Instagram, DR Bactéria Oficial, eu coloquei no DR Bactéria Oficial esse vídeo de lá do CDC, que é para mim um dos órgãos máximos dessa área de pesquisa de micro-organismos infectantes. Coloquei, ele fala o seguinte, você chega no supermercado, desinfeta o apoio do carrinho, traz as compras, chega no teu carro, ou no teu ônibus, passa álcool gel, entra, sai, a hora que você chegar em casa, você passa álcool gel ou lava a mão com água e sabão e guarda as compras. Eu juro que eu não editei, eu não tirei a parte de higienizar. Né? Não tem.
né? Esse daqui é o CDC, a Organização Mundial da Saúde, eles falam, você chegando às compras, guarde, porque não existe nada comprovadamente que fale que você poderia pegar um coronavírus por alimentos ou por pacotes. Né? Então não pode. Agora, por higiene, que, por exemplo, o pacote, os alimentos podem ter xixi do rato dando leptospirose, isso até antes do coronavírus. Você vai pegar 1 litro de água, vai colocar 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. 1 e 1. 1 litro, 1 colher de sopa de bicarbonato, 1 colher de sopa de detergente. Você vai me colocar, ó, coloca num desses pulverizadorzinhos aqui, né? Coloca um desses pulverizadores, você dá uma jateada sobre os alimentos e passa um paninho. Todo alimento não precisa, só saco de arroz, saco de feijão, saco de farinha, enlatados, bebidas, outros tipos de enlatados, frascos de vidro, de palmito, de aspargos, dessas coisas todas, só isso. Laticínios, queijo, guarda tudo, gente. Você não vai pegar leptospirose por causa disso. Daqui. Então pode guardar. Agora que é diferente de um alimento, por exemplo, de fast food. Fast food chega primeiro, você já pede, já tenta fazer o pagamento por aplicativo. E já pede para a pessoa te entregar de máscara. Né? Quando você for pegar, gente, você tem que ter uma distância de pelo menos 1,5 metro em relação à pessoa. Não é? Então, esqueça, não vai falar para ele. Muita gente está falando assim, deixa no chão, ou deixa no prédio, deixa nessa mureta. Quem que desinfetou aquela mureta? Será que alguém não cuspiu no chão? Né? Então, o que você faz? Você estica o seu braço, né? Ele vai esticar o dele, você tem que estar 1,5 metro de distância do seu rosto em relação ao rosto dele. O que você vai pegar? Você pega o alimento, leva para a tua casa, deixa em cima da pia, pega essa solução que eu falei, de 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente, 1 colher de sopa de bicarbonato, dá uma passadinha na caixa, passa um paninho todo e evite pedir pizzas que tenham rúcula, cebola ou azeitona. Por quê? Porque a pessoa, no final de estar fechando a pizza, pega a rúcula, a cebola, espalha com a mão e não tem nenhum processo de higienização depois. Né? Então pode pedir essas daqui sem problema nenhum. Né? Mas olha, o pessoal perdendo tanto tempo para higienizar, para lavar. Então essa história de ficar tanto tempo, 3 horas no ar, se você for ver o trabalho, realmente, você encontra pedacinhos do vírus que ficam 3 horas, mas não o vírus ativo. Agora, você imagina se ficasse 3 horas no ar, estaria todo mundo contaminado. Uma pessoa tosse daqui, vai ficar 3 horas rodando. Aqui no Brasil tem 1 milhão, quase 1.500.000 pessoas que já comprovadas. Eu calculo em torno de 5, 6 vezes a mais de quantidade de sintomáticos, isso tudo. Você imagina agora 6, 7 milhões de pessoas espirrando, ou 1 milhão que você espirrando no ar, ficando 3 horas. Nossa, o mundo ficaria totalmente, todo mundo já estaria doente, gente. Com certeza. E uma coisa importante também que o senhor fala é a questão do sol. Os raios ultravioleta têm um poder muito forte em relação a essa questão do coronavírus. E mesmo quando não está sol, né? Mesmo com o sol encoberto por nuvens, o raio ultravioleta está ali. Ele tem uma ação realmente destruidora? Olha, ultravioleta, ressecamento, ventilação, tá? Tudo isso daqui elimina o vírus. Tanto que, olha que interessante, fizeram um trabalho num restaurante que tinha uma pessoa contaminada em uma mesa, estava doente, assintomático, mas estava doente, estava falando, né? E contaminou a mesa da frente e a mesa de trás e não contaminou a mesa do lado. Aí foram pesquisar e descobriram que o primeiro problema aqui, nesse restaurante, é que o som estava ligado muito alto. E quando está ligado muito alto, as pessoas veem como conversam na balada, né? Não, porque você não sei o que, fala alto. Isso jogava gotícula de saliva para o ar. Tinha um ar-condicionado ligado? Gente, pelo amor de Deus, o ar-condicionado ele não é responsável, não é vetor de coronavírus, daqui. Ele não fica no filtro dele passando, mas ele cria um vento. Esse vento passava pela pessoa, ia para a mesa de trás, fazia o ciclo, ia para a mesa da frente e ficava dessa forma. Então contaminou a mesa da frente, a mesa de trás e não contaminou a mesa do lado. Esse daqui é um caso. Teve um outro caso de um ônibus. O ônibus que a pessoa estava contaminada, o vento também do ar-condicionado passou em todos. Teve um escritório, isso daqui é ser fantástico, um escritório que 2 andares. No andar, o ar-condicionado ligado, tinha uma pessoa doente, passou para quase todos. No outro andar, o ar-condicionado estava quebrado. Então tiveram que o quê? Abrir as janelas. Quase ninguém pegou. Tá? Por isso que eles falam, então, que uma das coisas boas para fazer, para evitar, o que é? Deixar a janela aberta, para arejar.
Perfeito. Tá? Ônibus, janela aberta. Eu acho que ele devia até desligar o ar-condicionado e lacrar as janelas abertas. Com certeza. Táxi, Uber. Eu sei que por causa de segurança não pode deixar tudo, mas pelo menos deixa uns 2, 3 dedos de cada janela aberta para ventilar. Isso daqui, se ligar o ar-condicionado, se não passa para uma pessoa, passa para o outro. Então, se o vento só da janela aberta já diminui muito o período de contaminação, imagina no ar aberto. Com certeza, com certeza. No ar aberto, com Doutor, certeza. Eu queria colocar para o senhor Oi. uma questão importante, porque eu acho que o senhor é a Sim. pessoa mais indicada para responder isso. Existe uma série de estudos, e já eu ouvi várias divulgações relacionadas a isso, sobre a duração de uma epidemia. Falam em 14 semanas, outros falam em um pouco mais. Só que eu quero que o senhor responda depois do nosso intervalo. Vamos rapidamente fazer um intervalo. Certo. Na sequência, nós voltamos já com essa sua resposta. Tá certo, doutor? Vamos para o Perfeito. intervalo rapidinho. Já voltamos. Vamos. Ultra Farma apresenta economizar é o melhor remédio. Alô, mamãe? Alô, vovô? Alô, titia? Aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Vocês não precisam sair de casa para comprar medicamentos e vitaminas pelo menor preço. Genéricos com até 98% de desconto. O Ultra Descontão Ultra Farma vai até o dia 13 de julho e vocês podem comprar pelo site ou pelo app da Ultra Farma. Ultra Descontão Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Hoje aqui no programa Sidney Oliveira, Dr. Roberto Martins Figueiredo, doutor Bactéria, dando uma verdadeira aula para todos nós aqui. Eu perguntava no bloco anterior sobre a questão de duração de epidemias, de pandemias, né? Porque não é só essa, já tivemos outras, né? Tivemos a gripe espanhola em 1918. Queria que o senhor falasse com toda a sua autoridade em relação a isso. O tempo vai deixando a ação do vírus mais atenuada, doutor? Bom, vamos entender, né, gente? Que a natureza é muito sábia, né? O vírus ele é muito inteligente, então fica tranquilo que ele não vai acabar com a humanidade. Sabe por que ele não vai acabar com a humanidade? Porque nós somos o gado dele. Nós somos o gado. Ele não consegue ficar ativo ou então perpetuar a sua espécie se nós não existirmos. Nós já vimos que o animalzinho, por exemplo, ele pode pegar doença, mas ele não transmite. Então ele precisa da gente que vai passando para o outro. Então não vai matar, não vai acabar com a humanidade, né? Esse ponto aqui. Agora, o que a gente não pode fazer, que a gente está tentando fazer, é a gente se comparar a Itália, a Espanha. Gente, tem países que tem 8 milhões de habitantes, 10 milhões, 4 milhões de habitantes, né? Nós temos 206, 205 milhões de habitantes. É muita gente. Então, nós vamos ter picos em cada cidade, um pico em São Paulo, um pico em Ribeirão Preto, um pico em Campinas, um pico em Florianópolis, um pico em qualquer cidade que pode ter, em Curitiba, Manaus, quer dizer, qualquer das cidades dos estados e dos locais, você vai ter picos, porque você tem uma quantidade de pessoas muito grande nesses locais. Agora, o que vai acontecer, que toda vez acontece, o que é? A epidemia ela tem um sino, ela sobe e depois desce. Ela tem um sino, é isso que ela faz, né? Depois passa-se um tempo, tem um outro pico, embora menor, mas são 2 picos que fazem, né? E depois uma tendência é diminuir. Toda epidemia tem nós podemos manejar esse pico, manejar a epidemia frente ao quê? Vacinas, remédios, uma série de coisas, né? Remédios, eu acredito que logo nós já temos protocolos de medicações para fases do coronavírus, né? Para várias das fases. Nós temos também vacinas, são mais de 130, 140 tipos de vacinas que já estão sendo testadas. Nós temos vacinas, por exemplo, que essas que estão aqui no Brasil, já estão na fase 3 junto com a produção. Então, nós temos, acredito que os dias do vírus já estão contados, gente, já estão contados. Não vai durar muito tempo, não. Não vamos ficar tranquilos, tá? Também não vamos bobear por causa disso, que, olha só, tem um estudo que eu fiz, que é o seguinte: se nós conseguirmos, eu sei que isso daqui é ideologia, gente, sei que é ideologia, muita gente vai falar que isso aqui é loucura, não sei o que tal, mas se nós conseguirmos, durante de 20 a 30 dias só, nós isolarmos todos os sintomáticos, olha só, isolarmos todos os sintomáticos, para ser hospital, em casa, isolarmos, né? Todas as outras pessoas, nós conseguíssemos que usassem máscara e que se mantivessem a mais de 1,5 metro em relação às outras pessoas,
em 20, 25 dias, nós acabaríamos com a pandemia no mundo. Né? Esses 3 itens só. Né? Mas é difícil, né, gente? Tem muita gente, muitas cabeças, muito povo, muita cabeça, muita ideia. Tem até política que mexe no meio, é muita coisa mas eu dá um desespero que essas 3 coisas, se tivesse, a gente não ficar por 20, 25 dias, isolados sintomáticos, todo mundo usando máscara e mantendo uma distância dos outros, acabava. Por quê? O vírus ele não ia encontrar ninguém para se multiplicar, em 20, 25 dias ele já estava inativo. Como ele não ia encontrar ninguém para multiplicar, ele acabava sendo inativado, acabava a pandemia. Com certeza. No mundo. No mundo. O senhor tocou numa questão que eu acho que é fundamental e é por isso que eu gosto sempre de conversar com o senhor e de ter essa oportunidade de entrevistá-lo. Porque, pelo que o senhor deixou muito claro, a gente tem que tomar cuidado realmente na questão do vírus, da transmissão do vírus por via respiratória mesmo. Ou seja, a pessoa espirrou, tossiu perto de você, isso pode acontecer. Mas eu também tenho acompanhado suas palestras e o senhor fala que é muito importante a distância e o uso da máscara também agora. Porque quando você espirra, a tendência é o vírus, mas ele cai, né? Porque de repente é mais pesado que o ar, ele vai para o solo. Então, eu acho que isso também é fundamental até para, de uma certa forma, tranquilizar as pessoas. Não baixar a guarda, como o senhor disse, mas também tranquilizar as pessoas. Essa questão da superfície que o senhor falou é fantástica. Porque está todo mundo meio maluco com essa história do coronavírus, né, doutor? O que a gente não pode esquecer, gente, que o próprio CDC cita isso que eu falei, eles falam que a gente não pode esquecer esquecer da higienização. Limpeza, desinfecção, higienização é super importante. Tem alguns locais, por exemplo, que você pode recontaminar várias vezes durante o dia. Não é? Por exemplo, carrinho de supermercado, o pessoal pode tossir por a mão, você pode vir depois de 10 minutos para a mão e pôr a mão no rosto. Não é? Corrimão de escada rolante, estribo de ônibus que você segura, não é? Botão de elevador. Então tem muita coisa que você pode pegar várias vezes. Não é? Mas também é só você lavar a mão com água e sabão, passar álcool gel. Logo depois que você tocar nisso. Botão de elevador. Nossa, quantas vezes que eu já vi muita gente falando assim, para apertar o botão do elevador, você pode usar uma caneta. Então, outro dia eu vi um negócio completamente maluco. Era um clipe preso num isqueiro, que o pessoal apertava e depois apertava o fogo. É loucura, gente. Para apertar o botão do elevador, sabe o que você usa? Um aparelho antigo chamado dedo. Né? Dedo. Você aperta com o dedo o botão do elevador. Aqui. Você aperta com o dedo, sabe depois o que você faz? Você pega o álcool gel e passa. Eu vi no hospital, achei fantástica a ideia, que eu sempre falava assim, nossa, eu gostaria de ter tido essa ideia, mas não foi minha. Eu sempre falava assim, gente, é importante você deixar o álcool gel na saída de cada elevador, de cada andar, você gostou. Aí eu vi um negócio que eu achei o ovo de Colombo, sabe? Sabe o que eles fizeram no hospital? Eles acoplaram, preso, um álcool gel do lado do botão do elevador. Isso é claro, gente. A pessoa que ela faz, ela aperta o botão do elevador, já pega o álcool gel, passa, acabou. Acabou, não tem mais perigo, não tem mais nada em relação a elevadores. Né? Mas não podemos, como eu falei, não podemos esquecer da higienização, da distância e a máscara. A função da máscara é o seguinte, que o pessoal, outro dia passou um vídeo, pegava o spray, jogava na máscara, o vídeo passava, olha, o espirro sai, o espirro consegue atingir até 8 metros de distância. Eu nem sabia que tinha corrida de espirro. Né, que pode chegar até tantos metros, isso não existe, né, gente? Para espirrar, a pessoa espirra dessa forma, aqui dentro, embaixo do cotovelo. E se tiver com tosse, fica em casa, vai no hospital, porque ela está doente, vê por que está tossindo. Né? A máscara foi feita que quando você fala, você dá palestra, você conversa, sai em gotículas de saliva. Quem vai para um teatro, vai numa palestra, ninguém senta na primeira fileira, senão sai molhado, a pessoa cospe realmente. Então, mas já teve um pesquisador que teve a paciência de medir qual a distância máxima que um cuspezinho desse chega. Né? E mediram, fala assim, acho que é o rei dos cuspidores aqui que fala, chegou até 6 pés, que dá 1,80 m. Essa é a razão que falam para você ficar até pelo menos mais de 1,5 m em relação a outra pessoa. Só que você consegue na rua, tudo bem. Mas dentro do ônibus, dentro do metrô, na fila dos R$600, na fila do não sei aonde, você não consegue. Então, a função da máscara é justamente isso daqui, ó, evitar que aquelas gotículas de saliva cheguem em outra pessoa, elas parem na máscara. Então, a máscara não é para te proteger, a máscara é para proteger o outro.
Então, aquela história, eu te protejo, você usa e me protege. Tá? E acaba um protegendo o outro. Então, a máscara é para isso. Gente, a Organização Mundial da Saúde saiu agora de máscara de 3 camadas. Tá? Se você tem 2 camadas, vai jogar fora? Não, a máscara de 2 camadas funciona tão quanto. Tá? Então, usa as de 2 camadas sem problema nenhum. Depois, quando você for comprar outras, aí você investe um pouquinho mais, compra de 3 camadas, mas não joga a tua de 2 camadas, que ela funciona do mesmo modo, tá aqui bonitinha. Né? Chega em casa, 1 litro de água, 4 colheres de sopa de detergente, 1 colher de sopa de bicarbonato, 1 litro. Mistura, deixa as máscaras lá pelo menos por uns 4 minutos, 4 minutinhos, depois você vai lavar massageando a máscara. Né? Não vai como se fosse na beira do rio bater, chocalhar, vai arrebentar a máscara. Né? Nem coloca na máquina de lavar roupa, que aquele chocalho que ela faz, aquelas batidas, pode estourar a máscara toda. Lava com cuidado, enxágua e pendura para secar. Se você tiver conjuntivite, sinusite, laringite, qualquer dessas ites, você pega 1 litro de água, coloca 2 colheres de sopa de água sanitária, deixa a máscara por pelo menos 20 minutos, retira, enxágua e aí faz esse processamento. Todo mundo pode usar máscara? Não. Criança de 2 anos não pode, ou pessoas que têm uma deficiência, que esteja sufocando, não possa tirar. Mas é fundamental a utilização da máscara para a gente segurar essa pandemia. Gente, é obrigatório não vou nem falar isso por lei, é obrigatório por humanidade. Uma coisa importante que eu vi o senhor falando também, queria que o senhor tocasse no assunto, é a questão da lavagem de roupa. Se numa casa, por exemplo, há uma pessoa com suspeita do coronavírus, ou uma pessoa até infectada, que tem que ficar isolada, na hora de lavar essa roupa, ela pode ser lavada com as roupas das demais pessoas, ou tem que ser tudo separadinho, tem que lavar um tanto de roupa por vez, dentro da máquina de lavar, como o senhor disse. Peço que o senhor responda no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho, doutor? E a gente já volta. Porque eu acho que é muito interessante o senhor falar isso, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que têm que lavar roupa, né? Normalmente na máquina de lavar. O senhor que é uma autoridade no assunto. Doente em casa. Sem dúvida. Pessoa doente em casa, que é fundamental também, né? Lamentavelmente temos esses casos, né? Então vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta já. Ultrafarma apresenta economizar é o melhor remédio. Alô, mamãe? Alô, vovó? Alô, titia? Aproveite o Ultra Descontão Ultrafarma. Vocês não precisam sair de casa para comprar medicamentos e vitaminas pelo menor preço. Genéricos com até 98% de desconto. O Ultra Descontão Ultrafarma vai até o dia 13 de julho. E vocês podem comprar pelo site ou pelo app da Ultrafarma. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Estamos hoje com o Dr. Roberto Martins Figueiredo, Dr. Bactéria, que um privilégio para nós da TV Gazeta, para nós do programa Sidney Oliveira, agradecer efetivamente essa participação que é tão importante, até porque é uma das maiores autoridades nesse assunto, com uma formação que não é de agora não, já vem de muito tempo, né? Então é muito importante. Eu perguntava para ele no bloco anterior a questão da lavagem de roupa, né? Pessoas de repente infectadas em casa ou com suspeita, essa roupa tem que ser separada, na hora de lavar tem que separar. Então, com a palavra o nosso doutor Bactéria. Fica à vontade, doutor. Ah, tá. Então, com relação à roupa, vamos supor que você ficou o dia todo trabalhando, o dia todo fora de casa. Você vai chegar na tua casa. Você tem que colocar na entrada da sua casa, pode ser um capacho desse tipo de vinil aqui, ó, de vinil. Não pode ser de fibra de coco, porque você não pode lavar. Esse de vinil, ele pode ser lavado. Inclusive, eu recomendo que ela tenha essa borda aqui mais levantada. Existem vários aqui. Levantado por quê? Nessa capacho, você vai colocar uma solução de 3 colheres de sopa de água sanitária por litro de água. 3 colheres de sopa de água sanitária por litro de água. Joga no capacho, a borda levantada vai deixar com que o líquido fique lá. Então, você chega, passa o sapato nesse capacho aqui, depois coloca do lado um pano de chão, enxuga. Coloca dentro, aqui em casa eu coloco um saco de lixo de 100 litros, que eu já deixo o sapato na porta, já entro sem sapato. Lava a mão, gente, tem gente que está falando assim, mas eu tiro a roupa na porta de casa. Gente, não façam isso, porque vocês têm vizinhos, e os vizinhos podem ter celular. Vocês vão ficar famosos, né? Todo mundo já sabe que você vai tirar a roupa, vão filmar você, então não façam isso aqui. Entra dentro de casa, vai para o quarto, tá? Você vai tirar a roupa, uma roupa que você queira usar, por exemplo, esse paletó aqui, eu quero usar amanhã, eu tiro
deixa o pendurado até o dia seguinte. Não vai ter mais vírus, gente, acabou isso daqui, né? A outra roupa vai para a lavanderia, essa roupa, olha o que eu vou falar, que interessante, você pode colocar junto uma roupa de um doente de coronavírus, os lençóis dele, porque ele tossiu a noite toda, você pode colocar junto com a roupa do teu filho, sem problema nenhum. É só você colocar o sabão e colocar também bicarbonato de sódio. Olha, qual a quantidade? 1 xícara de chá de bicarbonato de sódio, porque ele tem uma ação de detergência excelente, junto com o sabão. Lava normalmente, deixa passar o ciclo. Gente, se sobrar algum coronavírus lá, eu vou mudar meu nome para Dr. Verme, Dr. Ameba, né? Não vai ser mais Dr. Bactéria, né? Porque, como eu falei, o vírus ele é uma bolinha de gordura. Então, essa detergência que ele fica aqui, que existe, você vai estar totalmente higienizado, né? Então, a roupa não tem nenhum segredo não, da lavagem dela. O detergente é poderosíssimo, né? O Principalmente na detergente, cozinha. o shampoo que você tem que tomar banho, tem que lavar o cabelo, você ficou mais de meio-dia fora de casa, tem que lavar a cabeça. As mulheres aqui vão ficar bravas comigo, mas não, tem que lavar. É só você pensar, gente, você vai colocar aquela cabeça, aquele cabelo no travesseiro que você ficou o dia inteiro fora de casa? Não tem lógica, né, você fazer uma coisa dessa. E uma dica para as mulheres, né, use o cabelo preso, né, que o cabelo preso, ela tem uma tendência menor de você ficar passando a mão no cabelo, que a mulherada gosta de passar a mão muito no cabelo, e a mão é que leva muitas vezes a contaminação. Olha, tem uma pergunta aqui da Carol Meirelles. Ela é da Halo Brand, né? Carol Meirelles, é até conhecida nossa, Carol Meirelles. Ela está assistindo. Exato. Manda perguntar ao senhor qual a nossa preocupação com higienização na questão de mandar encomendas pelo correio e receber encomendas pelo correio. O que tem que ser feito para, de uma certa forma, inativar o coronavírus? Então, o tempo já é nativo. Sempre aquela história que eu falei dos 15 minutos, 1 hora, 2 horas? Já passou esse tempo. Então, eram tudo fake news, aquela história que vinha encomenda de um tal lugar. Chegou para mim uma vez, aquele plástico bolha, que o ar está contaminado de dentro, que é um plástico bolha chinês. Isso é loucura, gente. Tem que tomar muito cuidado com esses fakes. Então, pode receber tranquilamente, a revista também pode receber tranquilamente, tá? Ah, mas se eu pegar a doença, você vai ficar famosa, que tu vai ser o primeiro caso no mundo que pegou. Esse vírus, gente, vamos falar assim, quase ninguém sabe quase nada dele, sabe muito pouco dele. A gente sabe o que ele não faz. Então, por pacote de alimentos, nunca passou. Então, considera-se que não passe. Para os animais nunca transmitiu, considera que não transmite. Nas fezes, nunca teve uma contaminação por via fecal, considera-se que não transmite. Tá? Por embalagem, papel, esse negócio, nunca teve nenhum caso, então considera-se que não. Até que tem um primeiro trabalho que modifique isso. Não é? Eu me sentiria super bem, nada de mal, de pegar e vir aqui e modificar. Por quê? Porque ninguém sabe nada, nós estamos aprendendo a cada dia com o vírus. Né? Mas até agora, tudo que eu falei para vocês nunca aconteceu no mundo todo. Se fosse, já teria acontecido algum caso, você não acha? O mundo todo está totalmente contaminado. Com certeza. E o senhor tem bagagem suficiente para falar nisso. E até eu me lembrei agora de uma questão interessante. O senhor, agora, falamos que o senhor é avô do Luca, que nasceu agora, né? Nasceu hoje. Isso, Luca. O senhor esteve no hospital? O senhor esteve no hospital. Então, essa questão também é fundamental, porque a mãe, normalmente, no hospital, mesmo que ela esteja infectada, ela não passa para o bebê. Eu acho que isso também é importante, as pessoas estão muito preocupadas, né? As mães de irem, por exemplo, fazer o pré-natal, ir no ginecologista, mas isso não pode parar, né, doutor? Isso tem que continuar, né? Nesse isso caso, fantástico, essa tua principalmente, pergunta. Não é verdade? Fantástico. Nossa, foi uma pergunta maravilhosa, sabe? Primeira coisa, gente, o vírus ele não passa via placenta e não passa via leite materno. Então, mesmo que a mãe esteja infectada, esteja doente, é recomendável amamentar, sim, senhor. Tá? Sim, senhor, porque não passa. Né? Não passa também via cordão umbilical, então não passa para a criança. Não tem. As outras doenças, gente, você tem que ter certeza disso, as outras doenças não tiraram férias. Que a gente acha que só tem coronavírus agora. Tá? Não tem mais ataque cardíaco, não tem mais câncer, não tem mais AVC, não tem mais doenças crônicas, não tem mais diabetes, não tem mais AIDS, tem tudo isso, gente, tem tudo isso.
Tem dengue, tem zika, tem chikungunya, tem sarampo, tem febre amarela, tem todas essas coisas aqui. A gente acha que não. E os hospitais, hoje em dia, eles estão totalmente... Gente, eu fui no hospital hoje, não tinha ninguém com coronavírus, isso daqui, não tinha ninguém, por quê? Está super dividido. As equipes médicas, enfermeiras, quem cuida dos pacientes, não vou falar normais, mas quem cuida de outras doenças que não seja coronavírus, né, não tem contato. As outras pessoas que têm, os paramentos são diferentes. Né? Eu, por exemplo, eu fui fazer análise, justamente porque eu ia visitar o meu neto, né? Eu fui verificar, então eu fiz uma série de testes para ver se eu tinha ou não tinha. Né? Eu cheguei, entrei no laboratório, tinha um laboratório normal, a primeira coisa que me falaram é relacionado com o coronavírus? Eu falei, sim. Então não é nesse daqui, que aqui é para urina, fezes, tal. O coronavírus é outra área. Eu fui para outro prédio. No outro prédio me perguntaram, é sintomático ou não sintomático? Eu falei, não sintomático, é só para ver se tem. Então é aqui. Eu falei, se fosse sintomático, seria para uma outra área, com pressão positiva, as pessoas com equipamento. Então hoje em dia os hospitais estão super bem dimensionados, super bem treinados para isso. As pessoas que vão para lá. Então, gente, olha, não esqueça o seu tratamento. Sentiu uma dor no braço, formigamento, dor no peito, vá correndo. Você pode estar morrendo, está cardíaco. Vai correndo. No início de AVC, leva no médico. Não abandone seu tratamento de câncer, pelo amor de Deus. Né? Não abandone seu medicamento de pressão, que tem muita coisa que o pessoal pergunta para mim assim. Pois, doutor, você acha que eu sou grupo de risco? Quem sabe se é ou não é seu médico. Que eu posso ter pressão alta, meu irmão pode ter pressão alta, eu não tenho. Mas vamos supor que eu e meu irmão tivéssemos. Vamos supor que eu bebo, tomo sal, não durmo à noite, quer dizer, tenho uma vida completamente doida. Meu irmão toma remédio, tem uma alimentação super saudável, negócio. Então, embora nós dois tenhamos pressão alta, né, eu corro muito mais risco que ele. E quem sabe disso é teu médico. Então, nunca se generalize, tá? Sempre procure um médico e pergunte para ele se você teria algum agravante. Se é grupo de risco ou não, todo mundo é. O que é grupo de risco? Tem a possibilidade de ficar doente. Gente, o vírus é altamente democrata, ele pega pessoal politicamente de esquerda, de direita, né? Pode pegar pessoas de qualquer raça, de qualquer cor, não tem. Eu vi que ele pega qualquer um, criança, adulto. Agora, tem os agravantes, quem vai falar isso é o seu médico. Sem dúvida, sem dúvida. Muita gente preocupada e isso que o senhor está dizendo é muito importante para as pessoas. Realmente tem que procurar. Uma outra coisa que eu queria repercutir com o senhor, que eu acho que é uma coisa fundamental para a gente tocar, é exatamente o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, né? Os restaurantes estão reabrindo, com distância, efetivamente, para as pessoas. A economia, de uma certa forma, está voltando aos poucos. Como é que a pessoa tem que se comportar, por exemplo, uma pessoa que foi a um restaurante hoje, que nós já tivemos a abertura dos restaurantes. Eu já estou sabendo que o self-service não está sendo liberado justamente para evitar que as pessoas passem ali e elas mesmas se sirvam, né? A recomendação é a mesma que o senhor deu até agora, quer dizer, a pessoa tomando todos os cuidados, principalmente mantendo distância, não tem que se preocupar, porque pela alimentação não pega, né, doutor? Não pega, mas o que... Gente, é fácil uma pessoa que está numa casa legal, que tem uma reserva, que tem um filminho, negócio e tal, fica em casa, fica difícil. Agora, uma pessoa que depende do dinheiro que ela ganha naquele momento, tal, a gente tem que pensar nos dois aspectos, gente. Tem a parte econômica. Mas por que eu estou falando isso daqui? Que a gente tem que pensar também nessa parte econômica, mas tem que pensar tecnicamente. Volto a falar, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, eles têm parâmetros para tudo. Tá? Eles soltaram hoje, parece que estamos sabendo o que aconteceu em São Paulo. Soltaram hoje como se comportar e como os restaurantes devem ficar. Está escrito, eles colocam alto risco, médio risco e baixo risco. Por exemplo, baixo risco, distância entre as mesas de 2 metros, local arejado, sem som ou com som alto, né? Uma série de parâmetros, pessoas com máscara, ou quando estão se alimentando, quer dizer, tem todos os parâmetros bonitinhos. Chega no médio, chega o altíssimo risco, mesa uma encostada na outra, pessoa sem máscara, local fechado, com ventilador ou ar-condicionado ligado. Então, nisso daqui,
tem de alto risco, médio risco, baixo risco. É só as pessoas tentarem se programar dentro do que, por exemplo, o CDC recomenda. Eles colocam o máximo. Aí você se avalia qual é o grau de risco que você quer ter no seu empreendimento. Eu consideraria que todo mundo devia ter um baixo risco, né? Já que vai ter que abrir, então diminua-se o risco o máximo possível, até pelo menos a gente abaixar essas curvas. O senhor é a favor dessa abertura, doutor? Então, eu não posso falar que eu sou contra, sabe que eu sou contra, porque, poxa, tem muita gente que depende disso daqui para viver. Depende, mas eu sou a favor de uma abertura técnica. E o CDC, ele tem parâmetros para todo tipo de coisa, para escolas, para empresas, para indústria. No meu Instagram, eu lancei um e-book. Doutor Bactéria, esse e-book aqui é o que fazer dentro da sua casa. É totalmente grátis. Você pode entrar lá, você pega, passei agora, você entra, clica, ninguém vai vender enciclopédia depois, vender livro, não vai vender nada. É de graça, só se abaixar, já baixa direto. Na primeira página tem um curso também de 20 vídeos. Esse daqui tem um curso acho que de 15, 16 reais, uma coisa assim, mas é só o curso da hospedagem. O outro é totalmente de graça. Eu tô para lançar um outro e-book também de graça. Já está feito, só está paginando. Também de graça sobre como se comportar a indústria. E eu hoje praticamente acabei de escrever como se trabalhar em restaurantes industriais. Tá? Então, todos esses e-books eu estou dando de graça para as pessoas para que elas tenham algum parâmetro de como que elas devem abrir. O que é que eu falo? Economicamente, pessoas dependem disso para viver. Sabe? Não vamos fechar tudo, 90% dos restaurantes vai ser fechado, é absurdo isso. Mas vamos abrir numa técnica voltado dentro do que a tecnologia científica manda, com baixo risco. Isso é fundamental. Com certeza. Doutor, eu queria que o senhor falasse, nós vamos para o intervalo, mas eu já vou deixar a pergunta. Sim. Porque vários estudos estão sendo realizados. Ontem, inclusive, eu li no site da revista Exame que no Reino Unido, né, Inglaterra e todos os países do Reino Unido, sim, eles descobriram que a vitamina D ela tem uma ação muito importante para minimizar os efeitos do coronavírus. Inclusive, 3 institutos, que são institutos respeitados, né, no Reino Unido, com cientistas de alto gabarito, chegaram a essa conclusão. E há uma informação de que o próprio Reino Unido vai cuidar de distribuir vitamina D para quem não tem. Então, eu queria saber até que ponto essas vitaminas são fundamentais no sentido do nosso sistema imunológico ficar realmente preparado para enfrentar não só o coronavírus, vírus, bactérias, toda a sorte de micro-organismos, das quais o senhor, evidentemente, conhece todas elas, né? Então, eu queria que o senhor respondesse, mas antes nós vamos rapidinho para o intervalo e, na sequência, sim, nós vamos contar. E olha, já passou rápido demais, mas na sequência nós vamos contar mais uma vez com a sua sabedoria, doutor Roberto. Muito obrigado. Já voltamos. Eu que agradeço, obrigado. Ultrafarma apresenta economizar é o melhor remédio. Alô, mamãe, alô, vovô, alô, titia. Aproveite o Ultra Descontão Ultrafarma. Vocês não precisam sair de casa para comprar medicamentos e vitaminas pelo menor preço. Genéricos com até 98% de desconto. O Ultra Descontão Ultrafarma vai até o dia 13 de julho e vocês podem comprar pelo site ou pelo app da Ultrafarma. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Dr. Roberto Martins Figueiredo com a gente hoje, o Dr. Bactéria, no programa Sidney Oliveira, pela nossa TV Gazeta. A gente agradece muito. Olha, choveu perguntas aqui, chegou a travar aqui. A gente não tem condições, doutor, de responder a todas, né? Mas a gente pede até desculpas. Eu consegui ler aquela da Carol. Aliás, a Carol é filha do Valmir. Eu estava conversando com o Perna, né, agora no intervalo. O Valmir Meirelles, que, né, sem dúvida nenhuma, está aí, fez muito sucesso, sempre aí, né? E a Carol, o Perna me disse, é filha dele. Então, um grande abraço para o Valmir Meirelles também, a todos os nossos telespectadores. Pedindo desculpas, efetivamente, para aquelas perguntas que a gente não tem como, porque nós temos 1 hora de programa. E, doutor Bactéria, é assunto para a gente fazer, né? Um montão de programa, né, doutor? Sem dúvida. A gente fala que uma pessoa agradável sempre passa rápido. Oh, com certeza. Obrigado, doutor. E, claro, o senhor poderia ficar aqui com a gente 2, 3 horas, que o assunto renderia, com certeza. Agora, essa questão do sistema imunológico, doutor, e também do uso de vitaminas. O Sidney Oliveira sempre lembra uma coisa que é importante a gente tocar aqui. Não adianta você tomar vitamina por conta própria. Não adianta. Você tem que ter a orientação do médico,
do nutricionista e do farmacêutico. E os exames, evidentemente, que você faz, que vão comprovar se você precisa ou não de determinadas vitaminas. Mas esse estudo no Reino Unido chamou muita atenção. E tem a ver isso, doutora? É uma arma também nossa contra o coronavírus? Eu não vou falar somente essa vitamina. O Cid Oliveira falou super bem, né, gente? Ele tem uma pessoa fantástica, né? Ele falou que a pessoa, primeiro, se ela tiver subnutrida, tiver com baixo padrão de vitaminas, é claro que é uma porta aberta para qualquer tipo de infecção. Agora, tem algumas vitaminas que têm alguns direcionamentos mais básicos. A vitamina D, sem dúvida nenhuma, é uma das vitaminas mais estudadas atualmente e mais importantes de todas. Então, você tem que ter pelo menos 30 unidades de vitamina C, pelo menos 30. Eu cheguei uma vez, que eu não tomava sol, não me alimentava bem, na palestra, uma atrás da outra, esse negócio, eu cheguei a ter 0,5, precisava ter 30. O que aconteceu? Eu peguei uma pneumonia. Tá? Que ele é protetora. Mas o que eu fiz? Eu fui no médico, que ele analisou, ele avaliou, me deu tudo isso. Se você tomar por conta própria, sem um segmento nutricional, sem um segmento médico, sem uma coisa, você vai fazer coisa. Em outras palavras, tomar sem precisar, você simplesmente vai carregar o seu rim. Pode ser que no futuro você tenha um problema renal. Que às vezes a solução do problema é maior do que o próprio problema. Né? Então você não pode deixar acontecer isso. Compre de locais de excelente qualidade, de boa procedência, essas vitaminas, mas siga o que for orientado pelo médico. Que, inclusive, gente, eu posso chegar para ter um filho meu, por exemplo, e falar assim, pai, eu estou com uma dor de cabeça. Eu falo, toma tal remédio. Ele vira para mim e fala assim, esse remédio para mim não faz efeito, para mim faz. Então, gente, cada organismo é um organismo e responde diferente. Por isso você tem que seguir o que o seu médico, sua nutricionista, o seu dentista, né, essas pessoas que têm condições de te receitar, o que elas indicarem. Ela vai saber exatamente o que vai te indicar e o que você precisa tomar. O Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina, né? É uma vacina promissora, até onde a gente sabe, né? A Anvisa deliberou efetivamente, autorizou a terceira fase de testes, é uma vacina em colaboração com a China. Tem também a vacina de Oxford, que é uma vacina também que está sendo testada. Qual que é a sua opinião em relação a essas vacinas? O senhor acredita que realmente elas devem ser eficazes, doutor? Olha, nós temos alguma coisa em torno de 130 a 150 vacinas no mundo. Tá? Que algumas estão na primeira fase, outras vão entrar na primeira fase. Essas duas já estão na terceira fase. É interessante que a primeira fase, o que seria? In vitro, animais, isso tudo. Segunda fase, uma pequena população. Terceira fase, uma população grande, 9, 10 mil pessoas. Depois, se avaliaria por anos o que acontece com essas pessoas, depois iria a fabricação. Por causa justamente disso, não dá tempo de a gente esperar, né, o que está acontecendo aqui com 1.000 pessoas morrendo todo dia. Então, encavalou-se essas fases. Então, já estão sendo fabricadas. A quantidade que estão sendo fabricadas é uma quantidade relativamente alta, mas o pessoal fala assim, mas está muito distante da população toda do Brasil. Gente, vamos pensar o que pode acontecer. Quem que vai vacinar em primeiro lugar? Pessoas de idade, pessoas com comorbidade. Essas pessoas sendo vacinadas, ficando imunes, se Deus quiser, vai dar certo, e essa vacina vai dar certo? Com certeza, hein? Positivo, vai dar certo. Essas pessoas, elas vão ficar imunes. Isso vai fazer o quê? Olha só que legal. O que vai acontecer? Nós vamos reduzir pessoas aonde? Nas UTIs. Nas UTIs, vai começar a sobrar lugar em UTI. Primeiro ponto, respiradores, vai começar a ter mais respiradores. Terceiro ponto, que é um grupo que vai ser vacinado também, médicos, paramédicos, enfermeiras. Né? Pessoal que está na parte de frente. Então eles não vão cair mais, vai ter mais gente para cuidar do que ficar enfermos. Nós vamos jogar o índice de mortalidade de lá de cima para baixo. Vai despencar o índice de mortalidade. E o que vai acontecer? Nós já temos, que eu acredito, 5, 6 milhões de pessoas atualmente que já estão imunes, ou que vão ficar imunes, que estão doentes aqui no mundo. Né? Junta mais umas 30, 40 milhões por causa da vacinação, o vírus vai começar a dificultar, ele não vai mais encontrar pessoas para ele poder multiplicar. Então vai começar o quê? A diminuir. Vai começar a diminuir, até que o vírus, praticamente, nós acabamos com a pandemia. Então, essa vacinação, se nós conseguirmos fazer realmente uma quantidade legal, né? Nossa, vai ser praticamente o final da epidemia. Depois, vamos vacinar as outras pessoas,
depois, se Deus quiser, vai ter uma outra protocolo de medicação e vai virar história, gente. Vai virar uma história para a gente aqui. Nós vivemos uma parte da história. Né? Esses protocolos de medicamentos que o senhor citou, inclusive, já. O senhor está otimista em relação a isso? Porque o que eu noto é assim, quando começou tudo em março, as pessoas chegavam, lamentavelmente, na fase mais grave da doença nos hospitais, e os próprios médicos, enfermeiros, eles tinham dificuldades ali em algum protocolo, quer dizer, como é que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Hoje, com o passar do tempo, já são mais de 100 dias, como é que a gente pode avaliar isso, e o senhor, melhor do que ninguém? Já existem determinados tratamentos para as fases da doença, já não é mais aquilo, por exemplo, chegou, não, esse aqui está acontecendo isso, porque houve aquele estudo na Itália, né, da questão das citocinas, que o pulmão reage de uma forma diferente, então anticoagulantes começaram a ser utilizados. O senhor acha que nessa questão dos protocolos de atendimento, isso também está em evolução, a gente está tendo mais opções para a pessoa não morrer de repente? Com certeza, né? Pô, nós estamos desde março, são 4 meses, parece que fazem 40 anos, não parece? É verdade. Parece que fazem 40 anos, gente, do que foi estudado, que foi falado disso, parece que faz 40 anos. Mudou-se muita coisa. Em março, não se usa máscara, hoje é fundamental usar máscara. Não é? Em março, fica na tua casa, não sai, se ficar sintoma. Hoje em dia já se fala, começou a ter sintoma, procura o médico. Procura o médico, por quê? Porque tem protocolos de medicações para o início da doença, para o final da doença, então tem protocolos. O que você não pode fazer é tomar remédio por conta própria, sem indicação médica. Isso não pode fazer de maneira alguma, gente. A gente está tomando determinado remédio para quê? Ah, não, se eu ficar doente eu já estou tomando. O que você está fazendo é o seguinte, você está usando o extintor de incêndio numa sua casa sem a casa sem pegar fogo. Não é? Caso não pegou fogo, você está pondo o extintor de incêndio na casa inteira. Mas não pegou fogo? Ah, mas se pegar, eu já estou com o extintor de incêndio, já tudo cheio de espuma. Isso é loucura, gente. Tá? Todo remédio tem... Isso não é um remédio crônico que você vai tomar... Ah, se você não pegar? Então não tem lógica você tomar um remédio para não pegar. Né? Agora, se pegar, tem todos os protocolos. Agora, muito cuidado, o leigo é difícil. Tem alguns remédios que são inibidores da resistência do organismo. Por exemplo, a dexametasona. Apareceu na televisão dizendo que o dexametasona consegue reduzir até 30% da mortandade, não sei o quê. Falei, meu Deus do céu, o leigo chega assim, pô, vou comprar, cresceu na farmácia, eu quero 10 desses caixinhos aí. Compra a caixinha, fala para o papel, ó, eu estou com esse remédio aqui em casa, hein, quem precisar, né? Você tem. Gente, a pessoa ela tá com o respirador, tá aquele negócio, por quê? Não é o vírus que está matando ela. O que está acontecendo? A resposta do organismo está enchendo o pulmão, está tendo trombose, está tendo uma série de coisas devido ao quê? A resposta do organismo está tendo. Então eu vou usar esses remédios aqui, um corticoide, para quê? Para deprimir a resposta do organismo. Para ele não ter resposta. Em outras palavras, eu vou estar diminuindo o quê? A resistência da pessoa. Agora alguém viu falar da dexametasona, fala, vou tomar para não ficar doente. Toma no começo, até sem ficar doente. O que ela vai fazer com ela? Vai diminuir a resistência do organismo dela. Olha o que bactéria, que vírus pediu mais para Deus, gente. Pegar o pessoal sem resistência. Não vai ter só coronavírus, vai ter dengue, zika, chikungunya, gripe, resfriado, sarampo, febre amarela, vai ter tudo, vai ter tudo. Então, não tome remédios por conta própria. Tá? Você vai no médico, o médico vai direcionar, já tem alguns protocolos que alguns já estão usando para determinadas fases da doença. Então, só tome quando o médico... Não vão atrás, cuidado com a doutora vizinha, a doutora cunhada, que essas daqui são terríveis, gente. Doutor WhatsApp, né? Esses doutores aqui são... Não tome nada por conta própria. Doutor WhatsApp. Doutor WhatsApp é terrível esse. Terrível. Olha, doutor, é muito importante. Temos 5 minutos. Tempo passa, tempo voa realmente, porque... Voa mesmo, né? Foi muito gostoso. Né? Seria muito legal o senhor participar mais com a gente, sempre que o senhor puder. A gente fica muito feliz com a sua prazer. participação, sem dúvida. Quero que o senhor fale dos seus livros, né? Um deles, eu me lembro que eu participei, né? Que é As Armadilhas da Cozinha. Sim. Nós fomos lá fazer aquelas matérias todas e eu acho que foi fundamental, inclusive para a minha formação, né? Porque a gente é leigo, tem que realmente... E o senhor tem outros livros também. E queria que o senhor deixasse o endereço...
Eu senhor tenho tem 5 livros publicados, cinco livros, só que talvez você encontre nessas livrarias, né, nas grandes livrarias, só fala que é os livros do Dr. Bactéria que aparece lá, né? Mas eu estou trabalhando muito com o Instagram, que é o E o DR e-book, Bactéria né? Oficial, DR Bactéria Oficial, tem o e-book, tem muita matéria que eu coloco todo dia, gente, 2, 3, 4 matérias, e vocês podem ter certeza que se vocês me derem o prazer de me usar como central de informação, para mim vai ser excelente, que eu faço o resumo do CDC, da OPAS, que são as minhas bases de informação. Eu traduzo isso daqui numa linguagem que as pessoas possam entender. Então, é só entrar no DR Bactéria Oficial, Dr. Bactéria Oficial. Eu tenho um canal de YouTube também, que é Dr. Bactéria, e também o Facebook. Também, então, a gente está levando informações de todo, mas principalmente Instagram e YouTube, que tem essas publicações todas, tem os e-books todos que a gente está lançando, com o intuito de informação, que é o que eu falei, gente. A falta de informação é terrível, agora o excesso de informação pode ser pior. Então, faça o seguinte, escolham qual é o centro de informação, quem vai dar informação para vocês, né? Depois disso, não vem mais nada, né? Pega só com aquilo, que cada vez vai vir outras informações que só vão deixar a sua cabeça maluca. E você já está trancado em casa, já está ficando doido, não fique não, vai atrás de pessoal confiável, que você bote fé, confie realmente, tá? E obrigado quem quiser seguir a gente aqui no DR Bactéria Oficial. E foi muito gostoso ficar com vocês aqui. DR Bactéria Oficial. Estava com saudade de você, cara. Então, quero que você doutor, mande um abração para o Sidney de Oliveira. Fala que eu sou um cara, um admirador que ele tem realmente, sabe, pelo trabalho que ele tem feito, um trabalho sério, um trabalho de saúde, e o Brasil está precisando cada vez mais de saúde, né? Então, um abraço para todos vocês. Obrigado pelo convite que vocês fizeram para mim. Muito obrigado e com certeza eu espero tê-lo mais uma vez aqui com a gente, para a gente falar sobre isso. Quem deve estar mandando um grande abraço para o senhor é minha amiga Thaisa Pelosi. O senhor fez uma série de entrevistas com ela. Thaisa, que é uma figura, grande jornalista, uma graça de pessoa, que realmente foi muito informativo, né? E uma participação bem legal que o senhor fez com ela. Ela botou uma série, inclusive, né, no canal dela. Então, muito importante essa sua informação. A gente precisa realmente disso, né? Deixar fake news de lado e acreditar nas pessoas que têm informação e que têm, sem dúvida nenhuma, né, grande condição de nos orientar, que é exatamente o que o senhor fez durante 1 hora aqui com a gente. Fico muito grato. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Todos e até nós. Uma próxima, viu, doutor? E parabéns para o Luca, né? O nome da filha do senhor, como é que é? Luca, nossa. O nome da filha? O nome da filha ou do filho? Renata e Vitor. Renata e é a Vitor. sua filha. Minha filha é Renata, Vitor. Nossa, que Deus dê muita saúde para eles, né? Eles já nasceu numa época importante para a raça humana, né? A importância que nós vimos que todo mundo é igual, né? E todo mundo tem que manter a natureza saudável para que a gente fique saudável também. Então é Sem importante dúvida, doutor. essa data vai ser fantástica para ele. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação, viu? Felicidades para o senhor. Obrigado, querido. Bom te ver, viu? Bom te rever. Foi um prazer. Também, muito obrigado, doutor. Felicidades. Obrigado. Doutor Bactéria, doutor Roberto Martins Figueiredo, dando uma aula para a gente aqui, a gente fica muito feliz com isso. Agradecer o trabalho do nosso querido Pernambuco, Pernas Vídeo. Pernambuco está aqui, o Douglas está aqui, o Mauro está aqui, o Paulinho está aqui. Uma mobilização incrível, que agora a televisão é assim, gente, é cada um do seu quadrado, né? Você viu aí, eu num quadrado, o doutor Bactéria no outro quadrado. A gente fica muito feliz e agradece, evidentemente, ao Sidney Oliveira por esse espaço tão importante que ele vem dando para as pessoas, para entrevistas como essa. Para você, muitas vezes, tirar aquela loucura da cabeça de que, nossa, coronavírus. Calma, as pessoas estão aí para nos ajudar. E o doutor Bactéria, como a gente carinhosamente costuma chamá-lo, ele deu realmente uma grande aula para todos nós. Então, primeiramente, vamos nos cuidar, usar máscara, álcool em gel, tudo aquilo que ele falou, tá bom? E ele deixou os endereços todos aí. Grande abraço a todos, quero desejar a vocês uma excelente semana, vamos nos cuidar, Ultra descontão na Ultrafarma, você não pode perder, vai até o dia 13. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Ultrafarma apresenta economizar é o melhor remédio. Alô, mamãe, alô, vovó, alô, titia. Aproveite o Ultra Descontão Ultrafarma. Vocês não precisam sair de casa para comprar medicamentos e vitaminas pelo menor preço. Genéricos com até 98% de desconto. O Ultra Descontão Ultrafarma vai até o
13 de julho. E vocês podem comprar pelo site ou pelo app da Ultra Farma. Ultra Descontão Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil!